Daqui até outubro, vamos falar muito de eleições. O que vai ser do Brasil? O país parece um encontro de fios desencapados. O governo sem votos se esgotou e a política econômica de Temer não tem qualquer perspectiva de sucesso. A TV FEPESP trouxe neste programa 2 analistas respeitados para discutir nossa conjuntura. Daqui até outubro, nós não sabemos o que vem sobre esses candidatos. A crise econômica, ela não favorece os candidatos que queiram propor uma bandeira de natureza neoliberal, anti-estatista. Eu tenho a impressão que o discurso vai ser um pouco mais complicado. Será que Lula vai ser candidato? Já o aspirante João Dória vai disputar o governo de São Paulo. É mais um trampolim que ele usa na campanha do estado de São Paulo. O Dória, ele chega agora na saída dele da prefeitura só com 18% de aprovação. Sim. É um tombo para quem era aprovado por quase 2/3 dos paulistas. A gestão fracassou. Incerteza é a palavra que marca as eleições de 2018. Pré-candidatos já definidos, outsiders visando a disputa, rachas e brigas dentro de partidos. Você está por dentro do cenário político atual? Não? O Sala de Professores te dá uma ajuda. Celso Napolitano recebe o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor da FGV, e também José Salvador Faro, professor da PUC e idealizador de um dossiê sobre João Dória. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua participação, as suas críticas e as suas sugestões. Hoje estamos aqui tendo a honra e o prazer de receber 2 amigos e 2 pessoas do mais alto gabarito nas suas áreas de especialização. O professor Marco Antônio Teixeira, que é cientista político, professor e coordenador do Departamento de Gestão Pública do curso de Administração Pública da FGV São Paulo. Ele leciona na graduação, no mestrado e no doutorado. E o professor José Salvador Faro, que é doutor em comunicação e é professor de jornalismo no curso da PUC São Paulo e é o idealizador do dossiê Dória, sobre o assunto sobre o qual nós vamos comentar um pouquinho hoje. Marco, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua participação. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer estar aqui também e, óbvio, vamos conversar um pouco sobre nosso país. Faro, prazer em recebê-lo aqui, obrigado pela participação. É um prazer igual também de estar aqui conversando e o prazer em conhecer o Marco também. Meu também. E, bom, vamos bater uma bola sobre, como disse o Marco, sobre o nosso país e as perspectivas das eleições agora em 2018. Queria passar a bola para o Marco aqui para ter uma ideia geral qual a ideia geral que você faz dessas eleições de 2018? Em que cenário essa eleição vai se dar? Olha, Celso, se eu tivesse que te resumir em uma palavra, eu dizia que a marca dessa eleição é a marca da incerteza. Óbvio, já passou o período de filiação partidária, nós já temos os nomes mais ou menos definidos, mas nós não sabemos o que vai acontecer até outubro. Tivemos aí há poucos dias o Aécio Neves transformado em réu. Ele não é candidato a presidente da República, mas isso tem impacto sobre a candidatura do PSDB. Temos aí uma incerteza gigantesca acerca da candidatura Lula e, obviamente, consequentemente, acerca da candidatura do PT. E, ao mesmo tempo, não temos muito certo ainda, uma vez que essas peças que eu falei agora são importantes no quadro eleitoral, acerca do potencial de cada um dos candidatos. Vamos imaginar, por exemplo, o Geraldo Alckmin. O PSDB, tradicionalmente, sempre saiu dos estados de São Paulo e de Minas Gerais com uma votação suficiente para compensar diferenças em outros estados brasileiros. E o que está acontecendo neste momento? O PSDB está em processo de baixa do seu prestígio nos 2 estados. O que significa que, se ele não tiver um desempenho razoável nesses 2 estados, dificilmente estará no segundo turno. E um outro fator que mexe nesse tabuleiro, nesse momento, é a entrada do Joaquim Barbosa, que nós também não conseguimos ainda dimensionar qual é o potencial.
nós já conseguimos enxergar que o potencial do ponto de vista de pensarmos a partir do ponto de partida pode ser largo. O que pode indicar que o Joaquim Barbosa é aquele famoso outsider, né? Que em alguns momentos se pensava que seria o Dória, em outros momentos se pensava que seria o Luciano Huck. Então, a marca é a marca da incerteza. E eu costumo dizer que é uma eleição que está perto, mas parece que está longe, dado a essa sensação de que ela está para ocorrer, mas não está ocorrendo ainda. Que foi mais ou menos objeto do seu artigo, do seu artigo recente do Estado de São Paulo, sobre Exatamente. Essa distância das eleições. Quando eu li o artigo, eu imaginei que você estava abordando o fato de ela poder não ocorrer. Também. O que eu estou colocando ali, Celso, é que essa eleição ela está sob um conjunto de variáveis que a disputa e a classe política não controlam. Tá? Daqui até setembro, daqui até outubro, não é? Nós não sabemos o que vem, tá, sobre esses candidatos. O que vem do Ministério Público, o que vem do Judiciário e, obviamente, que o que pode vir por aí do ponto de vista de fogo, não é? Amigo entre os adversários. Não é? E aí tem uma questão que vai ser absolutamente curiosa. Não é? Já pensou em Minas, o embate entre Dilma e Aécio no Senado? Ou seja, se o Aécio se candidatar, se ele conseguir vencer essa resistência que o partido está opondo à sua candidatura. Bem lembrado, a resistência é do próprio PSDB. É o fogo amigo a que você se referia. Exatamente. Então nós podemos reviver 2014 em escala local. Interessante. Faro, antes de nós entrarmos na nossa eleição aqui do Estado de São Paulo, o Marco abordou essas candidaturas que estão, vamos chamar de um pouco centro-direita e centro-esquerda, né? Muito bem. E a questão das candidaturas à direita? Bolsonaro, Flávio Rocha, João Amoedo, etc. Como é que você vê essas candidaturas no cenário que o Marco está traçando aqui? Olha, eu vejo com preocupação, porque eu penso que essas candidaturas à direita, elas talvez aglutinem um pensamento conservador que hoje se espalhou na sociedade brasileira de forma até um pouco violenta. E elas podem colocar em torno delas uma força eleitoral que as candidaturas à esquerda e centro-esquerda não estão conseguindo reunir. Eu vejo com bastante preocupação a possibilidade de que, num impasse de centro-esquerda, um candidato de direita populista, do péssimo populismo da direita, neofascista, possa empolgar o eleitorado e ser eleito. Até com apoio declarado de empresários e, eventualmente, um apoio militar. E no segundo turno, essa, vamos chamar de centro-direita, Alckmin, até Joaquim Barbosa, etc., poderia se voltar para esse lado? Não, ou poderia ter um embate direita-centro-direita? No segundo turno não tenho a mesma certeza, porque o discurso do centro-direita, se ele é do ponto de vista da classe média, do ponto de vista do impulso que ele está provocando em termos de ruas, de propaganda, ele tem uma certa densidade, e no segundo turno a coisa fica um pouco complicada. Eu vi nesse final de semana a pesquisa do IBGE, que coloca 52 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza. O índice de desemprego extraordinário. 12. Desindustrialização. Eu tenho a impressão que a crise econômica, ela não favorece os candidatos que queiram propor uma bandeira de natureza neoliberal, anti-estatista. Eu tenho a impressão que o discurso vai ser um pouco mais complicado. Porque se não tiver uma alternativa social, eu acho que esse discurso fica esvaziado. A realidade brasileira hoje ela é muito tensionada, não sei se o Marco pensa assim, que não favorece um discurso conservador. Um discurso com uma tendência um pouco mais neodesenvolvimentista, que retire o Estado desse imobilismo que a falta de recursos está provocando, provocado inclusive pela medida do teto, né? Isso pode provocar nas candidaturas de centro-direita um esvaziamento do seu discurso. É uma preocupação que eu tenho, não sei se ela tem fundamento na realidade, porque tudo ainda é muito variável. Mas eu acho que não encanta o eleitorado que está passando por essa crise que o Brasil está vivendo, essas propostas conservadoras não encantam muito, não. Queria a sua análise sobre isso, Marcos, sobre essa questão que o Faro colocou aqui na roda. Então, eu acho que nós temos que entender isso, como bem o Faro colocou, a partir do momento que a gente está vivendo, né? E é um momento que começa, digamos assim, talvez a partir de 2013, tá? Que você começa a ter um tensionamento de rua muito grande e
poucas respostas do ponto de vista de projeto de Estado a esse tensionamento. O que permitiu, na medida em que você não confrontou projetos, com que emergisse lideranças e personalidades também sem projeto, mas com a retórica, digamos assim, muito simplificadora, oferecendo respostas absolutamente fáceis, né? Como se fosse fácil resolver este problema. Agora, pegando aí esse conjunto de candidatos que você colocou mais do centro para a direita... E eu te interrompendo um pouco, aí coloca a peça Temer no meio, no meio desse angu todo aí. É aí que eu ia chegar, não é? Sim. Ou seja, o projeto do Temer, ele não vingou. Porque ele só vingaria se nós experimentássemos um crescimento econômico muito rápido, que se refletisse numa geração de emprego em termos numéricos também correspondente, não é? A economia, ela experimenta um processo de alavancagem, mas gerando emprego precário, que também é absolutamente insuficiente. Então, como o governo Temer não ofereceu resposta, e ao mesmo tempo a chegada dele frustrou aquela expectativa de vir um governo de probidade, que não repetisse problemas, que, de certa forma, os grupos que apoiaram o processo de impeachment da Dilma acabaram, de certa forma, alimentando essa expectativa, promoveu uma frustração geral. Hoje, o Temer, apesar de ser apoiado pela maioria desses candidatos de centro-direita, não dá para nós negarmos, por exemplo, que o PSDB apoia o governo. Sim. Tá? O PSDB está no governo, apoiou as principais mudanças, assim como também não dá para nós negarmos que muitas questões pontuais, lá esteve Jair Bolsonaro, e tem a ver com o que o João Amoedo defende também, do ponto de vista de Estado. Tá? Então, esse grupo, ele vai ser facilmente vinculado ao governo atual. E dificilmente ele terá, de certa forma, argumentos para se desvincular. Talvez esse seja o principal desafio do PSDB. Ou seja, como chegar dizendo que é diferente, descolado, tá? E ao mesmo tempo não tendo muita coisa diferente para oferecer. É muito complexo o momento, né? Eu entendo quando a gente fala, olha, vai ser difícil esses grupos chegarem com algum tipo de proposta, não é? Mas ao mesmo tempo também, quando a gente olha para os candidatos de centro-esquerda, os projetos de Estado alternativos não estão muito bem definidos também. Tá certo. Eu só escuto, por exemplo, até o presente momento, talvez a candidatura Ciro Gomes apontando para uma linha mais híbrida, não é? Que ele questiona qual é o papel do Estado, mas ele defende também que o Estado tem que estar liderando esse processo. E aí, obviamente, por mais que a gente fale de esquerda, direita, centro, essas categorias não conseguem enquadrar algumas candidaturas. Se nós pegarmos Marina Silva, ela é herdeira natural de parcela dos votos do Lula. Mas do ponto de vista econômico, tá, da orientação econômica, ela está mais, digamos assim, para um campo que pensa um Estado mínimo do que para um campo que dá ao Estado algum protagonismo. Tá? Ao mesmo tempo, tem um vazio aí. Que vazio é esse? O que vai ser do PT? Acho que esse é o grande vazio, né? Por isso que eu tenho dito também que a imprensa está trabalhando muito mal essa história do com Lula ou sem Lula, não é? O Lula candidato estará na eleição, eu tenho muitas dúvidas se ele poderá ser candidato mesmo, mas se ele não for candidato, ele vai estar na eleição também. Porque alguém que tem um capital de intenção de voto como o dele, de 30, 31, 32, até 35%, vivendo um contexto que ele está vivendo, que foi um contexto lá atrás de acusações e agora de prisão, esta pessoa terá um poder de influência muito grande para que essas pessoas que gostariam de votar nele possam migrar para outras candidaturas. Então não dá para a gente simplificar também com Lula ou sem Lula, não, o Lula vai ter poder de influência. E por fim, eu não colocaria o Joaquim Barbosa em um desses campos. Eu acho que o Joaquim Barbosa vai transitar em todos os campos. Ele alimenta um pouco essa perspectiva punitiva da sociedade, tá? Pelo próprio trabalho que ele fez no período do Mensalão, então ele aparece um pouco como justiceiro, né? Tá? Que talvez aí ele consiga roubar eleitores do Bolsonaro, ele consiga tirar eleitores de quem trabalha com essa coisa de um discurso mais moral, né? Mais moralista no combate à corrupção, no combate ao crime, não é? Ao mesmo tempo, ele tem uma narrativa muito interessante, que é alguém que veio de um grupo excluído da sociedade e que, de certa forma, pode chegar à presidência da República. O que também é algo que move um eleitorado que transita mais para o campo de centro-esquerda. Então, se eu tivesse hoje que apostar minhas fichas em alguém que chega muito forte se passar para o segundo turno, eu apostaria no Joaquim Barbosa.
justamente porque ele consegue, numa única personalidade, juntar perspectivas conservadoras. Ele esvazia os dois discursos, o conservador e o de centro-esquerda. Perspectivas conservadoras dos dois, e perspectivas progressistas. E dentro de um partido que se autodenomina socialista. Pois bem, eu vou colocar você logo depois que a gente voltar, porque a nossa conversa está tão boa e o tempo esvaiu-se. Vamos fazer um intervalinho agora. Como eu já disse antes, o papo está muito bom, a conversa está correndo muito tranquila e nós voltaremos em seguida com a continuação do Sala de Professores de hoje, com o Marco Antônio Teixeira e José Salvador Faro. Fique aí, espere pela gente. O que é greve? Greve é o último recurso que temos quando nos empurram contra a parede, quando não querem negociar, quando há abuso, quando querem nos explorar. E por que estamos em estado de greve? Porque os donos da escola na educação básica se recusaram a negociar, porque querem trocar nossa convenção coletiva, os seus direitos, pela reforma trabalhista. E isso não é pouco. Eles querem acabar com a sua garantia semestral de salários, querem acabar com o seu recesso, querem tirar as bolsas de estudo de seus filhos, querem aumentar a duração das aulas, sem pagar mais por isso. Querem fatiar suas férias, querem acabar com a multa na homologação, querem contratar temporários para dar aula no seu lugar. Sua escola pode ser boa, mas os donos de escola querem acabar com isso. O sindicato foi negociar, o sindicato fez propostas, o seu sindicato fez assembleia e os donos de escola desistiram de negociar, abandonaram a negociação e disseram um dane-se para você, para nossa convenção. O que será dos nossos direitos agora? Vai depender de nós, da nossa mobilização. Venha ao sindicato, fale com seus colegas na escola, use preto em protesto. E pare quando for chamado. O estado de greve é em legítima defesa. Vamos defender o que é nosso. Pois bem, estamos de volta ao Sala de Professores, sempre agradecendo a sua audiência, a sua participação. Hoje, com o Marco Antônio Teixeira, José Salvador Faro, Marco Antônio Teixeira, coordenador do curso de Administração Pública da FGV São Paulo, cientista político, e o Faro, que é professor da PUC, doutor em comunicação. No último bloco, o Marco Antônio fez uma análise aí sobre a figura do Joaquim Barbosa nesse cenário de eleições deste ano aqui. E agora eu gostaria de pedir para o Faro fazer uma análise sobre isso, ou colocar a sua participação, como você estava querendo introduzir no final do bloco passado. É uma coisa que me chamou a atenção, que o Marco Antônio colocou, é essa presença do Lula indefinida, né? Ele é um personagem, vai ocupar algum tipo de protagonismo, talvez não decisivo, mas vai ocupar, só que eu penso que em torno dele cresce, a julgar pelos últimos dias, uma campanha pela libertação dele, uma campanha que denuncia a arbitrariedade que eu penso que foi cometida contra ele, do ponto de vista do judiciário, e eu penso que essa campanha passa a ter um papel na formação da opinião do eleitorado. Vamos levar em conta que ele detém ainda os 34%, quer dizer, o maior percentual de opção de voto ainda é o capital que o Lula tem. Eu fico pensando numa analogia histórica, que se o Lula não poderá ser o Vargas de São Borja depois de 45, estando preso em Curitiba. Em que medida, na mesma medida que o Vargas foi o grande eleitor da eleição pós-Estado Novo, o Lula pode ser um grande eleitor nessa eleição, mesmo não sendo candidato. O Vargas morto e o Lula vivo, preso. Não, o Vargas depois de 54, não. Depois de 45. Depois de 45. Ele se isolou de São Borja. Isolado. Quem tirou de lá foi aquela entrevista do Samuel Weiner, sim. que ele acabou dando as cartas. E ele se elegeu senador em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. É que nesse processo o Vargas
ele tinha condições de participar da eleição. Sim, não era o mesmo caso. É. Mas eu quero dizer, o líder político que está confinado, Sim. que embora confinado é uma referência para o eleitorado. Nesse caso, uma referência de forte apelo popular, como é o caso do Lula. E hoje também, Celso, mesmo ele estando preso, ele participa da eleição com declarações, com vídeo. Será um eleitor. Sim, participa de declarações via porta-voz. Participa das eleições com declarações via porta-voz. Eu queria colocar como está acontecendo agora, mas é interessante. A hipótese de que a presença do Lula na esfera pública, tanto do ponto de vista dos jornais conservadores que o transformam em notícia sistematicamente, oculta um pouco o discurso de projetos esvaziados. Eu quero chamar a coisa aqui para o Dória, né? Qual é o discurso, qual é o projeto que o Dória tem para o governo do Estado? O Dória não tem um projeto. O Dória tem o antipetismo, o anticomunismo e a herança maldita que ele deixou na prefeitura. Eu até brinco nas minhas redes, se alguém conseguir descobrir uma coisa importante que o Dória fez nesses 15 meses que ele ficou como prefeito, me avisa que a gente faz um prêmio, não sei o que e tal. O Dória entrou na prefeitura sem projeto, embora ele tivesse algumas diretrizes, e ele se apresenta como candidato para o governo do Estado sem um projeto consistente que justifique sua candidatura como uma candidatura alternativa. Eu penso que na prefeitura ele navegou muito na esteira do anti-Haddad, antipetismo, mas talvez a mesma coisa não aconteça aqui em São Paulo. Eu acho que o discurso petista oculta um pouco essa presença que o Dória imagina que vai ter. Poderia avançar um pouquinho no caso do dossiê? Posso falar? Já, mas eu acho que você já pode. Não, porque nós tivemos então a ideia de fazer um dossiê colaborativo que reunisse todo o material que mostra as propostas inconsistentes que o Dória tem desde quando ele se candidatou a prefeito. Recolhemos na imprensa alguma coisa em torno de 1000 notícias que tem que retratam o Dória ineficaz do ponto de vista administrativo, muito autoritário e arbitrário nas medidas que ele tomou, e também cometendo alguns equívocos em relação às questões sociais de São Paulo. É o caso da Cracolândia, é o caso, por exemplo, da saúde, é o caso da aposentadoria em relação aos professores. Então, a farinha. A farinha. A famosa farinha. A farinha é um negócio complicado, né? Então, assim, nós conseguimos reunir um dossiê que tem o objetivo de desconstruir esse discurso pseudo-moderno e pseudo-eficaz com que o Dória se apresenta para o eleitorado. E antipolítico. E antipolítico, na verdade, mais que já foi destruído, exatamente. Né? O antipolítico já foi desconstruído. Ontem o Alberto Goldman deu uma declaração para o Estadão maravilhosa. Falou, o Dória vai puxar o tapete do Alckmin, porque ele é um cara que usa o partido. Ele está pensando, continua pensando ainda a obsessão dele na presidência da República, portanto é mais um trampolim que ele usa na campanha do Estado de São Paulo. E eu penso que essa tentativa de isolar o Dória na eleição paulista, ela acompanha com esse cenário internacional, porque ele é o candidato do PSDB, enfrenta uma divisão interna muito grande, porque tem uma parte do PSDB que não o quer aqui. O próprio governador do Estado, o Márcio França, se coloca como uma alternativa a ele, com alguns setores do PSDB. A declaração do Goldman me parece bastante expressiva desse movimento. Eu acho que a eleição de São Paulo ela reflete um pouco, mas talvez de maneira um pouquinho mais nítida, por causa da candidatura do Dória, esses conflitos que o Marco Antônio colocou. Um vazio de projetos, de propostas. Né? Então, Marco Antônio, você tem uma coluna semanal, acho que 2 vezes por semana, numa rádio prestigiosa aqui de São Paulo. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o Dória em São Paulo, né, na prefeitura dele, e aí partisse para a projeção do Estado. Sob esse ponto de vista que o Faro colocou aqui, inclusive com a perspectiva do PSDB se dividir. Aliás, na minha opinião, o próprio Alckmin não apoia o Dória e apoia o Márcio França. Então, como vai se dar essa transferência de voto do interior do Alckmin, que é poderosa, para o Márcio França ou para o PSDB? E como vai se comportar aí a esquerda nessa candidatura, nas candidaturas nessa eleição em São Paulo? O PT traz Luiz Marinho. Luiz Marinho é páreo para isso? Bom, vamos
dividir isso em 3 pontos, então. Primeiro, um balanço da gestão Dória, que o Faro já trouxe aí de forma mais pontual, e que eu acho, Celso, que o Datafolha revela muito bem. O Datafolha que saiu recentemente, né? O Dória, ele chega agora, na saída dele da prefeitura, só com 18% de aprovação. Sim. É um tombo para quem era aprovado por quase 2/3 dos paulistas, né? E obviamente que o produto disso é a sensação que os paulistanos têm, tá, do resultado da gestão, sobretudo naquilo que ao início do governo dele foi o cartão postal da sua gestão, que seria a manutenção da cidade. Aí, para além da questão social, que também se agravou bastante, também é uma tragédia do ponto de vista de resultado, né? E aí uma outra questão que eu acho importante é a seguinte: o Alckmin talvez se arrependa muito de como ele colocou o Dória no cenário político, né? E de como o Dória, de certa forma, pensou a política fora da política. Porque boa parte dos projetos que ele tinha não consideravam que um prefeito, ele tem que negociar com a Câmara Municipal, que um prefeito tem que negociar com os diferentes segmentos da sociedade, não é um presidente de empresa, e que um prefeito tem um Tribunal de Contas e tem um Ministério Público. Em vários momentos ele virou, em termos de opinião, né, quando o Ministério Público arrumou algum tipo de obstáculo para ele, pedindo para os promotores se candidatarem e virarem prefeito, não é? Não faz sentido algum isso. O Ministério Público está ali, existe para essa função. Quer debater, debata, tá? O trabalho do Ministério Público, como a Haddad fez, por exemplo, quando teve o problema da Paulista, foi para o embate público, não é? Eu acho que isso é importante. Então essa é uma primeira questão, a gestão fracassou. E não fracassou porque nós queremos que tivesse fracassado. Os números da pesquisa do Datafolha mostram isso. São insofismáveis, né? A segunda questão, né? O Dória, ele é meio obsessivo, não é? Do ponto de vista de discurso. Tá? Do que eu estou falando agora? Não é? Dizer que o Márcio França é ultra-esquerda é algo, do ponto de vista da falácia, inquestionável. Tá? Vamos imaginar assim, quem é o Márcio França? É o vice-governador do governador que colocou o Dória como político, né? Quem é o Márcio França? É o principal dirigente do partido, que não apenas compõe com o PSDB no estado, mas apoiou ele na prefeitura de São Paulo também, e fazia parte da equipe de governo dele também. E obviamente que quem é o Márcio França hoje, né? É o vice-governador cuja equipe de governo manteve várias das pessoas que são estratégicas, né? Ou foram estratégicas para o governo geral do Alckmin. Então, quando ele bate, ele está batendo no próprio PSDB. Ele está batendo na própria aliança do PSDB. No setor do PSDB e nessa aliança. Exato. Tanto que um dos saldos, tá, dessa ação do Dória foi perder alguns deputados estaduais e algumas lideranças estaduais do PSDB, porque elas não se dispuseram a apoiar o candidato escolhido pelo partido. Então, ele, ao invés de agregar, ele divide. E a terceira questão é que, para este momento, o discurso dele de se colocar como alguém moderno, como alguém que vai ser gestor e não político, ou seja, a possibilidade dele repetir o que foi 2016 não existe. Não existe por quê? Porque ele não foi o gestor que se esperava. Até porque não há oposição entre política e gestão, né? Um bom político tem que saber fazer gestão, e um bom gestor tem que saber fazer política, porque aquilo não é empresa privada. Fazer política é o quê? É escutar, é negociar, é tomar decisão e tentar ser o máximo inclusivo possível, o mais próximo do consenso. E obviamente que, do ponto de vista de resultado, a gestão dele na cidade não trouxe o resultado que ele diria que entregaria. Então eu tenho dúvidas se esse discurso dele antipetista, anti-esquerda, como alguém que é uma alternativa, ele pega no Estado. Então eu vejo que hoje, talvez o páreo para ele possa ser mais o Márcio França do que o Luiz Marinho. Tá? Eu até me surpreendi, achei que o Luiz Marinho teve um índice de intenção de voto revelado pelo Datafolha maior que o potencial do PT nesse momento. Mas ao mesmo tempo acredito que o Luiz Marinho tem um teto baixo. O Márcio França talvez possa crescer, tá? Justamente porque ele pega a esteira, tá, daquilo que era a base de apoio do próprio Geraldo Alckmin, né? E finalizando, você tem absoluta razão, né? Se vocês pegarem aí todas as declarações do Alckmin, não tem nenhuma declaração pública, tá, de assumir explicitamente o apoio à candidatura Dória. Muito pelo contrário, tem muitos elogios ao Márcio França. Muitos.
Nós novamente estamos aqui terminando com o bloco, porque a conversa é muito boa e os entrevistados são maravilhosos. Mas, Faro, rapidinho, eu queria que você colocasse a peça Paulo Scaff nesse tabuleiro, se ele tem condições de chegar ao segundo turno pela própria pujança do MDB no estado, e aí no final você desce o endereço do blog, do seu blog ou do dossiê Dória. Bom, em relação ao Paulo Scaff, eu confesso para você que eu me surpreendi de vê-lo na segunda preferência do eleitorado. Pensei que o apelo para o eleitor viesse de outras correntes. É um risco dele ir para o segundo turno, mas aí nós temos que levar em conta que se ele for para o segundo turno, ele vai com um grupo dividido. Eu não acredito que ele consiga chegar ao segundo turno. Eu penso numa polarização da eleição de São Paulo entre Márcio França e Dória, mais do que entre Scaff e Dória. Ou Scaff França, ou Scaff e Márcio França. Eu penso na alternativa, a disputa principal entre Dória e Márcio França. Dentro do ninho tucano. Dentro do ninho tucano. Porque a disputa... E Luiz Marinho também com pouca chance de chegar ao segundo turno. Agora, em relação a esse capital negativo que o Dória acumulou em São Paulo, você falou que 18% de aprovação dá 49% de reprovação. 49 não votariam. Não votariam, em hipótese alguma. A hipótese de que isso se estenda com uma mancha da capital para o interior. Sim. E queima, portanto, as perspectivas positivas ou otimistas que o Dória tem nas cidades pequenas, onde o conservadorismo é mais forte e tal. Pois bem, nós encerramos aqui a nossa conversa, infelizmente. Eu queria que, na tua consideração final, você desse o endereço do dossiê Dória. É dossiê Dória, desculpem, é dossiê 2018 wordpress.com. Dossiê 2018 wordpress.com. Obrigado, Faro, pela sua participação. Obrigado você. Marco, muito obrigado. Prazer em revê-lo. Espero voltar, das nossas conversas lá da GV, etc. E eu espero reencontrá-lo outras vezes e agradeceria muito se você voltasse aqui para a gente. Será um prazer enorme. Fazer outras conversas. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você, principalmente, que nos prestigia com a sua audiência, com a sua participação, e continue, por favor, criticando, sugerindo, participando, fepesp.com.br. Até o próximo Sala de Professores. Muito obrigado.